expliquei aqui, eu apenas escrevi, já havia escrito ali, ok? Isso já tá na base teórica de vocês, ok? Então, eu só peço para que vocês deem uma olhada, percebam essas diferenças, mas eu vou dar um outro exemplo agora, ok? Só um minutinho. Então, a gente está trabalhando com a conversão de vozes, tá? A gente está transferindo da ativa para passiva. Ah, mas a gente pode depois transferir de uma passiva para outra? Sim, eu vou mostrar, tá? Vamos lá. Mais exemplos. Os mestres. Aqui tá assim, ó. Os mestres têm constantemente aconselhado os alunos, né? Eu vou diminuir um pouquinho essa frase e vou colocar os mestres aconselham os alunos, tá? Os mestres aconselham os alunos. Vamos lá. Os mestres aconselham os alunos. Achei o verbinho aqui. Os mestres estão praticando a ação de aconselhar ou estão sofrendo a ação de aconselhar? Opa, eles estão praticando a ação. Então aqui eu já sei que eu tenho uma voz ativa, tá? Esse verbo está exercendo uma ação, tá? Os mestres, eles estão aconselhando, beleza? O que eu expliquei? Que aqui eu tenho um sujeito, tá? Quem é que aconselham os alunos? Os mestres. Aqui eu tenho um sujeito. Quem aconselha alguém ou alguma coisa. Então, vocês concordam que aqui eu tenho um VTD e aqui eu tenho um OD, que é um objeto direto? Sim ou não? Tranquilo até aqui? O que foi que eu expliquei? Que aqui a gente está falando de voz ativa, beleza? Só que agora eu quero transferir essa frase aqui para minha voz passiva analítica. Como é que eu faço isso? Bom, o que foi que eu falei para vocês? Que o sujeito da minha voz ativa vai virar o sujeito da ativa, vou botar assim, ó, suje-at, tá? Vira o quê? Agente vou sair da frente já, da passiva, ok? E que o meu objeto direto vira sujeito, beleza? Só para vocês verificarem, tá? Só montei o esqueminha. Sujeito da ativa vira agente da passiva e o objeto direto na ativa vira o meu sujeito na passiva. Então, vejamos. Os mestres aconselham os alunos. Então, vamos lá. A gente vai montar a frase da ordem natural. Sujeito, verbo, complemento, tá? Essa é a estrutura natural de uma frase, de uma oração. Sujeito, verbo, complemento. Então, os mestres aconselham os alunos. Eu disse que isso aqui vai virar agente, então vou botar ali por último. Então, os mestres aconselham os alunos. Os alunos... Se eles aconselham, eu preciso montar uma estrutura de verbo ser mais o particípio. Particípio, beleza? Então, os mestres aconselham os alunos, se eles aconselham, eu tô no presente, eles são aconselhados. Deixa eu só... Vou botar embaixo. Os alunos são aconselhados pelos mestres. Bom, o que eu quero que vocês percebam aqui? O OD virou sujeito, beleza? Aqui, ó. Os mestres se tornou agente da passiva, e o agente da passiva é um termo que vem preposicionado, que está diretamente relacionado, ligado ao verbo, tá? E é aquele que executa a ação verbal dentro da minha voz passiva. Então, aqui eu não poderia falar, os alunos são aconselhados, os mestres. Não, os alunos são aconselhados, eles são aconselhados por quem? Pelos mestres. Então, o meu sujeito virou agente da passiva. O meu objeto direto virou sujeito na voz passiva. E aqui eu tenho um verbo no presente. E aqui
aqui, consequentemente, também. Ah, mas aqui são dois verbos, tá? Mas qual é o verbo que está conjugado? Verbo ser. Por isso, são aconselhados. Porque aqui eu mantenho aqui o particípio, mas aqui, nesse caso, presente. Eu sou, tu és, ele é. Nós somos, vós sois, eles são. Tá? Então, são. Eu aconselho, tu aconselhas e aconselha. Aconselhamos, aconselhais. Aconselham. Terceira pessoa do plural. Terceira pessoa do plural. Tá? Ambos no presente do indicativo. Tranquilo até aqui? Deu pra perceber? Bom, agora eu vou dar um último exemplo, ok? Que tá na nossa folhinha também. Pra que a gente consiga perceber mais uma vez a ocorrência, essa na verdade a ocorrência de voz passiva, né? E essa conversão de vozes. Vamos lá. Eu o acompanharei. Nossa, mas essa frase é muito curtinha. Eu o acompanharei. Vamos lá. Professora, isso é mais difícil. Acompanharei. Aí você deve estar pensando assim, acompanharei, eu. Como é que vai ficar isso? Nossa, ficou confuso. Tá, então vamos lá. Eu estou praticando a ação de acompanhar ou estou sofrendo a ação de acompanhar? Eu estou praticando. Então, isso aqui está mostrando que nós temos uma voz ativa, ok? Quem acompanha alguém. Então, a gente tem aí um VTD, beleza? Bom, a gente sabe que o complemento, que o verbo, se é um verbo transitivo direto, ele precisa de um objeto, tá? Mas a gente também sabe que o nosso objeto pode ser um pronome oblíquo. Então, veja, eu o acompanharei, eu poderia dizer, grosso modo, eu acompanharei ele. Só que em vez de botar o ele, eu vou botar aqui entre parênteses, tá? Só que em vez de colocar o ele, até por uma questão de padrão da língua, né, de maneiras de falar, a gente não fala, eu acompanharei ele. A gente, pode ser que na informalidade, no nosso dia a dia, sim. Mas na escrita padrão, a gente fala, eu o acompanharei, tá? Mas quem acompanha alguém. Acompanha quem? Ele. Ele, nessa frase aqui, foi substituído por quem? Pelo o, tá? Professora, mas como é que você sabe que é ele e não ela? Porque eu disse que eu o acompanharei. Eu não disse eu a acompanharei, ok? Por exemplo, nós poderíamos estar falando assim. Lucas vai ao médico. Ponto. Eu o acompanharei. Acompanharei. Perceba uma coisa. Os pronomes, né? Os pronomes oblíquos, enfim, os pronomes de maneira geral, servem para quê? Pronome pessoal do caso reto, caso oblíquo, eles servem para que a gente evite uma repetição desnecessária de algumas palavras que foram citadas anteriormente. Então veja, Lucas vai ao médico. Eu acompanharei o Lucas. Tem necessidade de falar isso, repetir? Eu já falei Lucas aqui. Existe a necessidade de eu repetir? Ou seja, fica uma frase até mesmo cansativa. Então, para que a gente evite essa repetição, o que eu fiz? Eu substituí por um pronome. Lucas vai ao médico. Eu, em vez de colocar acompanharei ele, eu coloquei eu o acompanharei. Acompanharei quem? O Lucas. Beleza? Mas aqui, Lucas foi substituído por quem? Pelo pronome o. Beleza? O quem? O Lucas. Então, quem acompanha alguém, tá? Então, nós temos aqui um verbo transitivo direto que pede obrigatoriamente um objeto direto, tá? Vem sem preposição, porque é direto, beleza? Então, eu o acompanharei. Aqui foi só uma explicação para que vocês conseguissem enxergar. Opa, substituir Lucas por um pronome, pelo meu pronome oblíquo, ok? Vou apagar aqui
só para que a gente consiga voltar para a explicação dentro das vozes verbais, tá? Que é o que a gente está trabalhando aqui. Então, veja só. A minha frase original é eu o acompanharei. Como é que eu sei que é ele? Porque aqui é o e não a, beleza? E como é que eu sei que é só ele e não eles? Porque aqui tá no singular. Então, a gente tem que ficar atento àquilo que minha frase está dizendo, ok? Eu o acompanharei, tá? Quem acompanha alguém, acompanha ele. Ele quem? O ozinho aqui. Então, esse o aqui tá funcionando como objeto direto, porque eu tenho o verbo transitivo direto. Esse o tá substituindo ele, tá? E aí, eu não vou falar eu acompanharei o, tá? Eu, aqui no caso, o pronome vai atrair, o pronome pessoal do caso reto vai atrair o meu oblíquo, tá? Por isso que é eu o acompanharei, não eu acompanharei-o, tá? Eu o acompanharei. Eu preciso colocar o pronome antes, ok? Então, quem acompanha alguém, acompanha quem? O ozinho aqui que tá funcionando como meu objeto direto. Tranquilo até aqui? Eu sei que muitas vezes pode parecer um pouco confuso, né? Mas eu tô tentando ir um pouco devagar pra ver se a gente consegue analisar e verificar o que tá acontecendo aqui dentro. Então, veja, mais uma vez, vou repetir essa frase. Eu o acompanharei. Então, quem acompanha alguém, acompanha quem? O, tá? O que tá funcionando como objeto, tá? Só que eu quero passar pra voz passiva analítica. Eu disse que o sujeito, ele vira agente da passiva e que o meu objeto vira sujeito na passiva. Então, eu acompanharei. Ele, tá? Olha o ele aqui. Ele o acompanharei. Então, ele será acompanhado. Professora, mas por que será? Porque eu preciso manter o mesmo tempo verbal. Eu acompanharei, tu acompanharás. Então, aqui eu tenho um verbo no futuro do presente. Tranquilo? Futuro do presente. Eu serei, tu serás, ele será. Eu também tenho um verbo no futuro do presente. Eu preciso obrigatoriamente manter o tempo verbal. Então, ele será acompanhado. Se eu que vou acompanhar, eu vou botar ele será acompanhado eu? Não. Por eu? Não. Por mim. O por, porque ele vira agente da passiva, e agente da passiva é um termo preposicionado, e porque eu não vou falar, ele será acompanhado por eu. Não, ele será acompanhado por mim. Beleza? Tranquilo até aqui? Percebam que o virou objeto, o meu objeto direto virou sujeito. Por que ele? Porque é o masculino singular, tá? Mas se fosse a? Vamos supor que aqui fosse a. Ela será acompanhada por mim. Acho que é isso, tá? Basicamente. Acho que o necessário mesmo a ser dito era isso. Manter o mesmo tempo verbal. Troquei, o meu objeto virou sujeito. O meu sujeito da ativa virou agente da passiva. Tranquilo até aqui? Deu pra pegar? Bom, então nós encerramos essa parte da conversão da voz ativa para voz passiva. Bom, coloquei uma observação assim. Quando o sujeito da voz ativa for indeterminado, não haverá complemento agente da passiva. Prejudicaram-me. O prejudicaram-me, quem é que me prejudicou? Não sei. Então eu falo, se prejudicaram... Deixa eu apagar aqui pra mostrar pra vocês. Porque às vezes falando fica mais complicado. Uma ou outra coisa que dá pra gente... só essa frase? Prejudicaram-me. É isso mesmo. Vamos lá. Prejudicaram-me. Quem é que prejudicou? Eu sei? Não sei. Então, o meu sujeito em tese é indeterminado, beleza? Porque aqui eu tenho um verbo na terceira pessoa do plural. Prejudicaram-me.
Quem prejudica, prejudica alguém. Olha o meio aqui.